Olá, seja bem-vindo a mais um programa Viva Bem. Todos os finais de semana a gente se encontra aqui para falar sobre um tema de saúde. A gente já falou nesse mês de dezembro sobre a suplementação alimentar, sobre a importância da vacinação e hoje a gente vai conversar sobre a importância do acompanhamento ao profissional fonoaudiólogo. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer aprender mais um pouquinho sobre o tema, fica com a gente porque a gente vai falar sobre crianças, sobre adultos, sobre o pessoal que trabalha na área. Mas antes, nós vamos falar sobre a Covid-19. E não é lembrando vacinação não, apesar de ser muito importante. A gente vai falar sobre o memorial que vai ser construído aqui na cidade de Mossoró, em homenagem às pessoas que foram vítimas da Covid, que morreram nesse período de pandemia. O nome de todos os moçoroenses que foram vítimas da doença vão estar nesse memorial. Vamos conferir esse material. O Memorial Covid-19 ficará localizado em uma parte do Memorial da Resistência, próximo à Catedral de Santa Luzia. Uma forma de homenagear as vítimas da Covid-19 e suas famílias que sofreram com a grande perda de entes queridos. O projeto desse equipamento, ele foi bastante desafiador para a gente, onde a gente tinha um equipamento hoje que estava totalmente depreciado e a gente querendo encontrar uma utilização de fato para esse equipamento e o prefeito do nada veio com a ideia de tentar homenagear as vítimas do Covid. E nessa proposta de homenagear as famílias, as pessoas que se foram durante toda a pandemia, a gente conseguiu visualizar esse projeto nesse ambiente. É um ambiente que você, quando passa, você está visualizando como se fosse algo muito pequeno, mas quando ele estiver de fato executado, vocês vão verificar o quanto o equipamento ele vai ter uma grandiosidade. A gente vai preservar algumas questões já existentes, que já continha no equipamento, e estamos incluindo uma estrutura onde os familiares vão poder visitar os seus entes que se foram durante a pandemia, que vão poder refletir, vão poder fazer uma reflexão sobre o valor da vida, e esse equipamento é um dos equipamentos mais simbólicos que a gente está entregando à cidade de Mossoró. Um equipamento que vai ficar de fato fincado definitivamente na história de Mossoró. Clésia, enfermeira, perdeu seu irmão, Dr. Clodovil, que estava na linha de frente combatendo o vírus. É uma homenagem aos mortos que morreram de Covid. Então, como irmã de uma pessoa que esteve na linha de frente para salvar a vida, mas para isso ele teve que dar a própria vida, para mim e para todos nós, é muito importante. Construir esse memorial é manter, é valorizar. Emery também teve uma grande perda. Para nós que não tivemos a oportunidade de nos despedir, a cada momento que passarmos aqui agora nesse empreendimento, estaremos tendo a oportunidade de relembrar cada vez mais a presença marcante que eles tiveram nas nossas vidas. Para as famílias das mais de 600 pessoas que faleceram, é uma forma de honrar o sofrimento que passaram e de tornar eternos entes queridos que nos deixaram tão cedo. Esse memorial faz, eu diria, uma homenagem justa à população. Mas à medida que aqui vai ter os nomes e o memorial é para fazer memória das pessoas vítimas da Covid, eu acho que é um marco importante de você valorizar a população e ela se sentir aqui representada. Eu acho que é fundamental esse momento aqui. Uma bela homenagem para uma época muito triste. E o que a gente precisa e o que a gente pode fazer agora é se vacinar, é se proteger, já que a gente tem tratamento para a Covid-19, que infelizmente fez muitas vítimas no país, na nossa cidade, no mundo inteiro. Agora a gente muda de tema, a gente vai para o quadro Mais Ação. Fala Bia, sou Valber, personal trainer, estou aqui com o Felipe e hoje a gente vai demonstrar 3 exercícios para você turbinar o bíceps, certo?
3 variações diferentes para você pegar a cabeça curta, média e longa do bíceps. O primeiro exercício vai ser no banco inclinado. Você vai alongar bem o seu braço, certo? Fazendo com que o bíceps já fique alongado. Faz um movimento, Felipe. Assim tendo a maior ativação do bíceps, pode alongar tudo. Isso. Segundo exercício, utilizando também o banco inclinado. Só que dessa vez ele vai ficar de frente para o banco. Braço estendido. Deixando novamente o bíceps alongado. Vamos lá. Faz a contração. Não deixa o cotovelo para trás. Isso aí. No terceiro exercício a gente vai pedir o auxílio de uma polia. Isso aí, Felipão. E agora na horizontal, mano reto, contrário pegada, supinada, alonga o bíceps e puxa, fazendo a contração máxima. Isso aí, essas foram as 3 dicas de hoje. Você quer aparecer aqui no próximo programa? Manda o seu vídeo, grava no seu celular mesmo, que você pode aparecer aqui no nosso programa dando dicas de algum exercício ou falando mesmo o que é que você gosta de fazer, seja você praticando em casa, numa academia, com a sua família, com seus amigos. Manda para esse número que está passando na tela, 849-9680-0561. E no próximo final de semana, todo mundo vai poder ver você se esforçando aí para ter uma vida mais saudável. E falando em vida saudável, vamos conversar com o fonoaudiólogo Tiago Nascimento. Ele aceitou o nosso convite e veio ensinar muito, viu, gente? Vamos conferir. Pessoal, hoje nós vamos conversar com o Tiago Nascimento. Ele é fonoaudiólogo e vai tirar todas as dúvidas sobre o tema. Tiago, muita gente não entende, tem dúvida, fica pensando para que serve um fono, quando a gente precisa procurar. Eu quero agradecer você por ter aceitado nosso convite para tirar todas essas dúvidas. Muito obrigada. Obrigado, Bia. Agradeço pelo convite e a oportunidade de estar falando sobre a fonoaudiologia para o grande público, né? Exatamente. Para a gente começar, para o pessoal entender, eu queria que você explicasse para a gente qual é o seu trabalho, como é que funciona, qual a importância aí de uma pessoa procurar um fono quando está precisando, por favor. Certo. A fonoaudiologia, dentro da área da saúde, ela faz parte do quadro de apoio à saúde. Não é uma área da medicina, mas é uma área que complementa a saúde, o cuidado da saúde humana. A gente começa a atuar com as pessoas a partir do seu nascimento. Do seu nascimento até perto da sua morte, cuidados paliativos, nós podemos estar atuando. Durante o nascimento, a questão da triagem auditiva neonatal, verificar como é que está as vias auditivas, se está ouvindo bem, se tem algum indício de alteração auditiva, algum problema que precisa ser investigado. Se tem alguma dificuldade alimentar, se a pega no peito está adequada ou não está, se ele está mamando bem, como é que está essa nutrição, como é que está sendo essa sucção, esse processo de sucção da criança. Então, a gente já começa sendo acompanhado e nem sabe. Geralmente as pessoas, eu pelo menos, não sabia que esse trabalho já era feito por vocês. Isso. Dentro das maternidades já é lei a questão da triagem auditiva neonatal e também do teste da linguinha. Entendi. E agora, Tiago, falando do público infantil, quando é que as crianças... Você está falando que desde o comecinho, mas tem uma idade que a criança realmente precisa ir ao fono? Tem alguma coisa que acontece e os pais precisam estar atentos para levar ela até você? Certo. Quando a criança começa a desenvolver, é muito comum a fala popular de que não, me espere que ele fala. Espera um tempinho. Seu pai dele falou com 3 anos, a mãe falou com 4 anos. Pode esperar que ele comece, ou então bota na escola que ele desenrola. Não. Existem já estudos científicos que comprovam os marcos do desenvolvimento. Então, em cada idade é importante, por isso o acompanhamento periódico com o pediatra, aquele acompanhamento total da criança é importante nos primeiros anos de vida. Dentro desse marco do desenvolvimento, vai sendo identificado os critérios de desenvolvimento da linguagem da criança. Desenvolvimento geral, desenvolvimento motor,
quando ela sente, com que idade sentou, com que idade deu os primeiros passos, se emitiu as primeiras palavras, quantas palavras fala dentro daquela faixa etária. Por exemplo, uma criança vai completar 2 anos ou já completa 2 anos e não fala, ou fala pouquíssimo, fala uma palavra isolada. Já está ali abaixo do esperado, que para essa faixa etária tem um repertório ali próximo a 200 palavras ou um pouquinho mais. Então já é um sinal de alerta. Ficar atento a outras crianças da faixa etária é importante já para você ter um certo parâmetro. Não comparar a sua criança com o outro. Porque os fatores ambientais, os fatores sociais, a dinâmica familiar, tudo isso influencia nesse desenvolvimento da linguagem infantil. Mas para você ter um parâmetro, opa, a criança, essa outra criança tem a mesma idade e a diferença é muito grande. Já são sinais de alerta. Quando você chama e a criança não olha, quando você tenta interagir com ela, ela não quer responder. Então são sinais que é sempre importante a gente estar atento e, na dúvida, bateu a dúvida, opa, será que tá bom? Procura o fono. Ele vai saber orientar, vai saber explicar se a criança está dentro ou não do esperado para aquela faixa etária. E é o melhor procurar, né, do que você ficar esperando, como você falou, vai se resolver sozinho, ou é porque alguém é assim, ou até comparar, que eu já ia falar sobre isso, que é um tema que acho que as mães debatem muito, né, sobre não comparar os filhos, mas ainda assim ter essa atenção, porque é preciso ter essa atenção, né, Tiago? E além de comparar, tem a tendência de comparo e pesquiso na internet. Quando eu pesquiso na internet, nunca aparece um problema suave, é sempre algo extremamente grave. Exatamente, aí o perigo, né? Então, a gente tá falando sobre esse tema, ou trazermos outros temas aqui no programa também, para que a gente possa ouvir de um profissional, de uma pessoa que estudou para isso, não qualquer site na internet e a gente fique com medo, com dúvida, alguma coisa assim. Tiago está falando sobre mais ou menos nos 2 anos as crianças já precisarem, não sei se é o termo certo precisarem, mas estarem falando cerca de 200 palavras. E aí, quando elas começam a falar, por exemplo, meu filho começou a falar nessa época, mas ele troca muitas letras ou ele gagueja bastante. E também já é um tema que a gente tem que ficar atento, né? Para levar para o fono. Isso. Dentro do desenvolvimento da linguagem pode haver inúmeras patologias ou alterações que podem prejudicar tanto a pronúncia das palavras, que seriam alterações de fala, quanto a compreensão de quais palavras devo utilizar ou como a expansão do vocabulário, que aí vem problemas de linguagem. E não apenas o modelo que eu dei aqui, o exemplo, foi em torno de 2 anos. Mas a partir de 1 ano ou até em meses, você já pode procurar se houverem fatores de risco que influenciem para um atraso de linguagem. Por exemplo, nasceu prematuro. Já é importante você dar uma investigada. A gravidez foi de risco. Uma mãe que tenha uma idade mais avançada. Já é interessante, já tem histórico de problemas de desenvolvimento de linguagem. Já é interessante fazer um acompanhamento ali mais cedo para ir tirando as dúvidas e manter uma probabilidade de desenvolvimento adequado maior. Com certeza, muito importante. Não saber dessa parte da mãe, né? Caso a mãe tenha uma idade mais avançada, você está falando dos estudos. Então é uma coisa que a gente já pode prevenir. É mais do que cuidar do que já está acontecendo. A gente pode estar prevenindo. Então é muito importante a gente estar atento. Falando em família, em escola também, é um trabalho em conjunto, né? Só você não tem como fazer isso sozinho, assim, a criança evoluir sozinha. Isso. Muitas vezes em clínica, dentro dos consultórios, é muito comum que a família procure o terapeuta como o salvador do desenvolvimento da criança. Ah, não, vou levar ele para o fono vai fazer ele falar, ele vai sair de lá contando tudo. Mas, geralmente, uma sessão dura em torno de 40 minutos a 1 hora. Não tem como esses 40 minutos, 1 vez por semana ou 3 vezes por semana, serem mais valiosos e mais efetivos do que as 24 horas no dia que a criança passa com a família, sendo dessa em torno de 4 horas a 5 horas por dia numa escola. Então esse trabalho conjunto, família, terapeuta e escola, faz com que o ambiente, todo o ambiente, se torne favorável ao desenvolvimento da linguagem, que é o principal ponto a ser construído quando uma criança tem um diagnóstico de atraso de linguagem, ou quando ela não desenvolve uma linguagem adequada, ou quando ela está ali com um probleminha, por mais suave que seja aparentemente, é importante que todo o ambiente que ela frequente, todos os ambientes que ela permeia, sejam favoráveis à fala dela, à linguagem. E aí é muito importante a família estar atenta, né, para essa interação, para que realmente possa evoluir. Porque se a família não se importar ou deixar mais de lado, vai ser um trabalho muito mais difícil. Talvez a criança não consiga evoluir. Na escola,
ficar atenta, conversar com a equipe, conversar com os professores, com a direção, coordenação, entender qual é a metodologia de intervenção, tudo, a metodologia de ensino, perdão, é muito importante para que direcione o terapeuta buscar conhecer a escola, conhecer a equipe, entrar, mandar um relatório, uma orientação, se for o caso, se for necessário, for solicitado, se possível, visitar, dependendo de caso para caso. Então é um trabalho que realmente tem que ser em equipe. E falando em equipe, muitas vezes o fonoaudiólogo também não trabalha sozinho, né? Vocês têm toda uma equipe trabalhando com aquela criança. Hoje você também trabalha assim? Explica pra gente um pouquinho. Sim, atualmente eu tenho trabalhado apenas com um público de desenvolvimento atípico, principalmente com crianças com autismo, né? Com o transtorno do espectro autista. Isso eu tenho feito há aproximadamente uns 4 anos, quando fui me encontrando nessa área e coincidiu com o aumento de diagnósticos fechados devido ao aumento do conhecimento. As famílias ficam mais atentas aos sinais, como a gente conversou há pouco, mais atentas aos sinais de, opa, isso aqui não está legal, vamos investigar. E aí, quanto mais cedo eu investigo, mais cedo eu inicio as intervenções e maior a probabilidade de uma evolução mais próxima do que é tido como normal pela literatura. E aí o trabalho em equipe como em casa, né? Por exemplo, não existe só você de profissional, são outros. Quando a criança chega no consultório, vou dar alguns exemplos que aconteceram comigo. Ela entra na sala com a queixa, meu filho ele troca muitas letras quando fala. Investiga a parte fonoaudiológica, certo. Mas e aí, como é que está a alimentação dele? Ele só come mingau. Nutricionista. Quando ele entrou no consultório, ele já entrou mancando. Eu já observei, tem um pezinho chato, um joelho mais varo. Já fisioterapeuta, ortopedista. A criança não parou quieta, neurologista. Já observar o todo é algo que é bem ensinado na faculdade, essa questão da intervenção e atuação transdisciplinar. Conhecer um pouco da área do outro para que você possa direcionar para lá. Uma criança que entra na sala bem agitada. Então, quando você conversa com a família e você vai percebendo que aquela mãe ela tem uma carga diária em casa, ela já carrega um peso familiar muito grande. Então, a família, o ambiente familiar já não é tão saudável. Caminhar para a psicologia, já vai direcionando para os profissionais de acordo com o que você vai observando. E no dia a dia, quanto mais você conhece do outro, da área do outro, mais fácil fica de você entender e perceber, opa, isso aqui é tal profissional, já vamos procurar. E um vai complementando o outro, né? Não, um vai afetando o outro. Se eu não estiver muito bem, já afeta na fala. E aí vai conseguindo progredir de uma forma melhor. Uma alteração na perna, uma perna maior que a outra, vai causar uma alteração no quadril, que vai causar uma alteração na coluna, que vai causar uma alteração na cintura escapular, a cabeça vai compensar para o outro lado e pode causar uma alteração de oclusão. Já encaminha para o dentista, porque só o fono não vai resolver. Ou ele procura o dentista, coloca o aparelho ortodôntico e nunca melhora, porque o problema está lá no pé. E é por isso a importância da atenção, da investigação, para a gente conseguir enxergar o que é que está diferente ali, o que não está dando certo, para conseguir tratar, né? Que é isso que a gente está falando aqui. Tiago, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta à nossa conversa. Não sai daí. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687.
A vida se move rápido. A internet de fibra se move mais rápido. E com mais conexão, você tem mais experiências. Conheça os novos planos Telecab e tenha mais velocidade. Mais conexão, mais possibilidades. Mais perto de você, Telecab. Já estamos de volta, vamos continuar a nossa conversa com o Tiago Nascimento. E dessa vez, Tiago, você já tem um tempinho aí de carreira, né? Já faz um tempinho que você está trabalhando na área. E eu queria que você explicasse pra gente, antes das crianças, com quem é que você trabalhava? Tinha também um público adulto? Sim. Antes de começar a trabalhar apenas com o público infantil, eu trabalhei em centros de reabilitação. Trabalhei no Centro de Reabilitação Infantil e Adulto, em São Paulo do Potengi, e trabalhei no Centro Especializado em Reabilitação de Pau dos Ferros. Todos os dois eram muito direcionados ao público com alterações neurológicas em geral. Reabilitação física, auditiva, reabilitação intelectual, qualquer tipo de alterações. Muito paciente com síndromes, pacientes com malformações, pacientes com problemas durante o parto, né, perinatal ou pós-natal, alguns com acidentes enquanto ainda na infância, gerando traumas. Pacientes adultos com sequelas de AVC, né, do AVE, com sequelas de acidente. Esse foi grande parte do meu tempo, foi trabalhando na neuroreabilitação. Então, também tem adultos que precisam, né? Porque às vezes a gente coloca tudo para criança, mas adultos também precisam. E quais são as maiores queixas ou as principais características que um adulto precisa ficar atento para procurar um fono? Isso. No público, botar o público como normotípico, é sempre interessante se autoavaliar. Será que eu preciso? A sua fala, você acha que fala rápido? Se você fala rápido, é interessante procurar um fono. Se você fala rápido, sua velocidade, sua articulação de fala está reduzida. Possivelmente você deve ter uma dificuldade respiratória. Você fala rápido demais, começa a utilizar o ar de reserva e quando você termina, daquela puxada de fôlego, já é um sinal que você precisa procurar um fono. Se você não ouve bem, se sempre que alguém fala com você, faz uma pergunta, você, não entendi, é o quê? Você sempre pede para repetir, ou você não entende as palavras, você fala uma palavra mais curta ou mais rápida, você viu sal? O quê? Vi tal? Que tal? Troca durante a conversa, você não consegue perceber, é interessante. Quando você trabalha com a voz, é interessante você procurar já de forma preditiva. Antes de vir a ter um problema, você já iniciar um acompanhamento para cuidar e preservar a qualidade vocal. Com certeza, olha aí, eu também estou precisando procurar, porque a gente, como as crianças, né, para a gente prevenir aí, para não ter um problema futuro. Tiago, e sobre algum tipo de, talvez, problema, de transtorno na voz, também vai acontecer em adultos? Isso. É muito comum profissionais da área de comunicação, eles terem problemas de voz mesmo, né, nas pregas vocais, devido ao mau uso da voz. Por não saber, começa a não ter cuidados. Por exemplo, vou iniciar uma locução, ou então vou iniciar uma aula ou uma palestra. E antes daquilo eu vou lá e tomo um café. Eu já gero um choque térmico. Tomo um café e tomo uma água gelada. Isso aqui já gera um choque térmico no trato vocal e isso pode gerar um problema. Se durante o uso da voz eu tenho uma articulação reduzida, é como se fosse um fone de um som, um fone de um carro, né? Se eu tenho um fone menor, eu tenho uma potência menor de projeção sonora. Se eu tenho um fone maior, a projeção é maior. Então, se eu articulo pouco, eu abro pouco a boca, então minha projeção é menor. E aí eu preciso fazer mais esforço. Se eu articulo mais, eu faço menos esforço e consigo projetar mais ainda a minha voz. Então, ter esse cuidado, essa atenção, essa avaliação, um olhar profissional em cima desse ponto é extremamente interessante para que consiga prevenir problemas de voz, problemas de comunicação e prolongar o tempo de atuação profissional. Ou durante um tratamento ortodôntico. É muito comum, pessoal, coloca o aparelho, faz o tratamento, tira o aparelho, volta, coloca de novo, passa o tempo, tira, volta, coloca de novo. Porque o problema não era só a arcada, era a língua, que sempre que estava falando, vindo no meio do dente. Lata, tinta, dente, com a interposição lingual.
Então, fazendo o trabalho conjunto, transdisciplinar entre o ortodontista e o fonoaudiólogo, já vai auxiliar para que você faça um tratamento ortodôntico e não 3, 4. Olha aí a atenção. Inclusive, você estava falando sobre essa parte com a mão. Chega, eu esqueci o nome, mas você falou e eu pensei... Isso, articulação. E eu lembrei que no jornalismo a gente usa o termo, você está falando para dentro. Você tem que falar para fora. Abre a boca para falar para fora, porque senão as palavras não saem direito, você não consegue falar direitinho. A projeção sonora da voz, a projeção se torna melhor e mais eficaz quando você articula mais durante a fala. Isso mesmo. Eu fui acostumada a dizer, fale para fora, e senão aí, não vai. Quem articula menos tem a tendência a falar mais rápido. É como se eu fosse bater uma palma. Eu faço isso aqui, a amplitude é menor, eu faço mais rápido. Mas se eu faço isso aqui, a amplitude é maior e de forma inconsciente, eu começo a falar mais devagar. E aí eu sou melhor compreendido. Eu vou usar essa explicação agora da palma, que eu gostei. Quando eu for falar alguma coisa aqui pro pessoal, eu vou usar da palma, que dá muito certo. Você estava falando sobre o aparelho, né? Que não só dessa forma que você falou, mas às vezes a pessoa coloca o aparelho e desaprende a falar, não sabe mais falar muito bem. O que também pode acontecer quando a gente mexe, né, em alguma coisa aqui na região da boca. Isso, por exemplo, se você coloca um piercing na língua, pode causar uma propriocepção diferente, e aí quando você vai articular, você fica, opa, não tá legal. A projeção, a sua fala, né, a articulação do som, a sua fala fica alterada. Então você começa a perceber, começa a falar de uma forma diferente, começa a se tornar mais inseguro durante a fala, começa a falar mais devagar, com medo de se machucar, com medo do piercing sair. Ou durante... Você coloca um piercing no lábio, pode também sentir na orelha, dependendo de onde seja. Você começar a ter um feedback auditivo pessoal já diferente, o retorno auditivo da sua fala. Quando a gente fala, a voz sai e retorna pela audição. E, intrinsecamente, tem a condução sonora óssea, que quando a gente fala, o som que é produzido aqui pela via óssea é conduzido também, processado pelo sistema auditivo. Por isso que quando a gente grava um áudio e escuta, faz, não, essa não é a minha voz. Porque ali você está tendo apenas o retorno auditivo externo e não tem mais o ósseo. Mas é verdade o que o pessoal fala, que a voz que a gente escuta no áudio é mais a nossa voz, assim, é mais parecido com o que os outros escutam? A voz que você escuta no áudio é a voz que todo mundo ao seu redor escuta. Pois eu vou sair do jornal, não vai dar certo eu continuar, porque o áudio é complicado. Quando a gente escuta a nossa voz, muita gente não gosta, né? Tem esse estranhamento, como você está falando. Nossa, tem certeza? Essa é a minha voz? Está correto? Exatamente. Continuando no tema sobre os adultos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as técnicas. A gente falou também no primeiro bloco sobre o pessoal procurar na internet, técnicas, e eu queria que você falasse o perigo que tem isso, se aprofundasse mais um pouquinho no assunto. É muito comum o pessoal, principalmente da área de voz profissional, é muito comum, eu posso fazer algum exercício? Ou então o pessoal da área da música, o pessoal do canto, eu posso fazer algum exercício? Tem como você me indicar alguma atividade que eu possa fazer para melhorar como o pessoal fala muito, a dicção, que é a articulação de fala, para eu cantar melhor? Existem exercícios direcionados que vão auxiliar imensamente, de forma magnífica, a qualidade do canto, a qualidade da fala, a qualidade daquela comunicação, seja cantada ou falada. Mas, antes de fazer um exercício direcionado à voz, é imprescindível que façam uma avaliação de como está a estrutura do trato vocal, principalmente da prega vocal. Então, quando me procuram, Tiago, você pode fazer? Eu posso. Procure o otorrino primeiro. Aí encaminho, fazer uma videolaringoscopia ou a avaliação que o otorrino identificar que seja mais necessária. Fazer aquela avaliação e ver, e trazer o exame de imagem para que eu também veja como é que está aquela estrutura do trato vocal. Pregas vocais estão íntegras, sem alteração, coloração está adequada, estrutura muscular está adequada, fibras estão adequadas, não tem alteração de fenda, não tem nenhum tipo de alteração de adução ou abdução, está tudo 100%? Ótimo. Podemos começar os exercícios. Porque se eu passo um exercício dentro de para você, faça um exercício de vibração de língua, e você tem algum problema no trato vocal que vai piorar com esse exercício, ao invés de te ajudar, eu vou piorar muito mais aquela situação que você já estava. E aí no futuro, quando vai ver, tá
muito pior, uma coisa que podia ter cuidado antes, né? Uma situação muito comum. O pessoal tá, tô com uma dorzinha na garganta, vou chupar uma pastilha. O que acontece? Ela mascara o problema que tá lá. A prega vocal tá demasiada, tá irritada, tá com algum problema. Eu chupo a pastilha, a sensação é de que o problema está aqui. E aí eu começo a falar mais, e o problema que estava aqui vem para cá. Quando o efeito anestésico da pastilha passa, o problema piorou. Olha, eu tô ficando preocupada, porque eu tô ali com um pacote de pastilha, inclusive. Substitua pela água, Pronto. Principalmente temperatura ambiente. Vamos substituir pela água, viu, pessoal? Eu vou pegar já minha garrafinha. E aí, dependendo do caso, procura um médico. É muito importante. Você está falando aí sobre o acompanhamento, que se a gente não acompanha, a gente vai mascarando não só na sua área, como em outras também. Se a gente vai mascarando, de repente se torna se torna um problema muito maior e a gente não tem nem noção. Quando resolve procurar, já está ali quase tarde, ou que poderia ser resolvido com uma medicação durante 5 dias, se torna quase um caso cirúrgico. Exatamente. Tiago, a gente está quase terminando o programa, mas uma coisa que eu queria que você trouxesse a importância aqui geralmente o pessoal tá com a tosse, aí tem um pigarro, aí faz aquele pigarro na garganta que faz barulho, ou o pessoal fica tossindo quando não precisa, ou fica gritando muito alto, e aí não tem noção de como isso afeta a nossa voz em um período maior, né? Quando o povo fica pigarreando perto de mim, eu fico, ai meu Deus, eu penso logo nas cordas vocais, tudo batendo assim, e como vai ser pior no futuro. Pronto, quando você pigarreia muito, a sua prega vocal, ela faz esse movimento. Ela sofre um choque. Você vai falar, a prega vocal... E esse atrito da prega vocal, esse choque durante a adução dela, pode fazer com que surjam os famosos calos, que são os nódulos na prega vocal. Ou um cisto, ou outra patologia. Uma fenda. E essas patologias ali têm tratamento. Alguns cirúrgicos, outros com fonoterapia você consegue corrigir. Então, ao invés de pigarrear com grande frequência, vou fazer um uso intensivo da voz, bebe água. Toma alguns cuidados anteriores. Evita café, evita derivados de leite, evita chocolates ou comidas muito doces, evita alimentos muito temperados. Porque o tempero pode gerar uma azia, um refluxo, desencadear o refluxo, aí o ácido vai subir, lesão na prega vocal. Se você come algo muito doce, ele vai aumentar a produção de muco na região do trato vocal. E aí a prega vocal, que tem a lubrificação natural, essa lubrificação começa a ficar densa. Quanto mais densa, mais pigarro. Quanto mais pigarro, mais problemas durante a fala, durante a produção da voz. E aí, mais na frente, como você falou, tem muitos problemas que poderiam ter sido evitados facilmente. Isso. Facilmente. Olha, gente, é tudo sobre prevenção. E vocês perceberam aqui que tudo dá pra gente prevenir, ou quase tudo dá pra gente prevenir, para que o tratamento, para que tudo seja mais fácil. Tiago, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Quase que a gente não conseguiu uma data na nossa agenda, mas conseguimos no finalzinho do ano aí. E eu quero agradecer novamente por você ter topado falar com a gente e ensinado tanto. Eu aprendi muito, tenho certeza que o pessoal em casa também aprendeu bastante. Agradeço bastante pela oportunidade de estar partilhando conhecimento, principalmente de estar possivelmente ajudando muita gente, plantando aquela sementinha da dúvida de devo procurar, e de estar partilhando com você, com o público, o máximo de conhecimento da área da fonoaudiologia, que apesar de ser até um pouquinho conhecida atualmente, não é tão antiga quanto outras. Está aí com seus 42 anos de regulamentação no Brasil. Tem muito chão ainda, né? Muito. Vocês viram que eu fiquei de alerta, não foi que eu estava comprando essas pastilhas, que estava bebendo pouca água, e tenho certeza que você em casa também pode ter uma atenção redobrada às coisinhas que você está fazendo no dia a dia que prejudica a nossa voz, para que lá na frente a gente não tenha um problema que poderia ter sido evitado ou tratado precocemente. É por isso que a gente traz tantos temas aqui relevantes sobre a nossa saúde. Agora, falando em saúde física, mental, a gente vai falar sobre a Casa da Mulher Brasileira, que já estava sendo construída em Mossoró há um tempo e ela foi inaugurada. Essa casa, ela abriga temporariamente mulheres e seus filhos que estão precisando de um abrigo por ter sofrido um dos vários tipos de violência que nós mulheres estamos sujeitas a sofrer, infelizmente, na sociedade que a gente vive. Então vamos saber mais detalhes sobre a Casa da Mulher Brasileira e a importância de ter um local como esse aqui na nossa cidade.
localizada na Estrada da Raiz, no bairro Santo Antônio, tem como objetivo acolher mulheres do município de Mossoró vítimas de violência doméstica. O Centro de Referência da Mulher Brasileira é um equipamento extremamente importante, pois aquelas mulheres que residem em Mossoró e que acreditam que esteja passando por uma situação de violência, de violação de direito, elas podem procurar o Centro de Referência e receberão atendimentos com assistentes sociais, psicólogos, para que consigam sair dessa situação de violência, recebendo todo o apoio que for necessário. Até mesmo é importante frisar que nós vamos dar um apoio no sentido até mesmo de encaminhamento para a delegacia, encaminhamento para toda a rede socioassistencial. É importante destacar que aqui nós vamos ter vários serviços que vão desde toda a rede de proteção e defesa dos direitos da mulher, mas também trabalhando capacitação para o mercado de trabalho, formação, geração de emprego e renda para que as mulheres elas consigam de diversas formas conquistar sua autonomia, empoderamento e fazer com que as expressões de violência que assolam as mulheres moçorenses no dia a dia elas sejam mitigadas. Infelizmente, nosso município ainda sofre um número expressivo de violência contra a mulher e esse equipamento vai trabalhar desde a rede de proteção e combate, mas também a prevenção por intermédio de um conjunto de oportunidades que serão criadas aqui no Centro de Referência da Mulher Brasileira. Mossoró é a primeira cidade do Nordeste a inaugurar um Centro de Referência da Mulher Brasileira, demonstrando apoio às milhares de mulheres que precisam de apoio e acompanhamento em momentos tão difíceis. A partir de agora, as mulheres já podem se dirigir para cá, principalmente aquelas mulheres vítimas de alguma ação do homem, por exemplo, como nós temos tido, infelizmente, ainda na sociedade, que a gente vai estar aqui pronto para coibir, pronto para combater e pronto para dar algo mais importante, apoio, carinho e atenção a essas mulheres. Carla Dixon fala sobre a importância que o centro representa para todas, da atenção e cuidado médico que as vítimas de violência irão receber. A priori, a Casa da Mulher Brasileira é para abarcar os órgãos de proteção à mulher. Só que eu já vi que tem uma sala ali específica para ensinar a mulher o empreendedorismo. Esse é um outro braço do combate à violência contra a mulher de extrema importância, porque muitas vezes o agressor é aquele que financia a mulher, é o que provê o sustento da casa. E muitas mulheres não têm a coragem de sair de casa porque não tem para onde ir, não tem como sustentar e tem uma criança para cuidar. Então, na hora que você ensina uma profissão, você está garantindo que aquela mulher ela pode sim se sustentar e sair daquele ciclo de violência. É um tema muito importante e a gente precisa sempre estar falando sobre essas mulheres, sobre esses filhos que foram vítimas de violência e como eles precisam dessa rede de apoio aí para proteger, para que eles possam estar em uma situação melhor depois de ter passado por eventos tão traumáticos. Pessoal, é com esse tema que a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente a você que ficou com a gente no nosso programa. Espero que você tenha aprendido, como a gente aprendeu aqui também desse lado. E é claro que o nosso encontro está marcado na próxima semana. Um abraço muito grande, um excelente fim de semana e até mais, pessoal. Tchau, tchau.